E aí, pessoal, vamos aqui para mais um capítulo do Titio Bruno Explica. A ideia desse projeto é trazer informações confiáveis aí de como fazer manutenção no seu equipamento, como você fazer a manutenção preventiva, corretiva de uma forma correta, uma fonte de informação confiável para você não estragar seu equipamento nem perder dinheiro à toa, tá bom? Hoje o tópico que eu vou falar é das máquinas que utilizam cabeça Epson, que tem essa peça, que para mim disparado é a mais importante das máquinas de cabeça Epson, que é o capping. Praticamente todas as máquinas que vocês conhecerem que utilizem cabeça de impressão do fabricante Epson, ela tem essa peça no equipamento, que é o capping. Qual é a função primordial do capping? O capping ele acopla na superfície da cabeça para fazer a sucção de tinta, ou seja, quando ele acopla, você puxa a tinta com uma bomba de vácuo, uma pequena bombinha, para sugar a tinta que está na cabeça de impressão para desobstruir os nozzles, desentupir os nozzles ou preencher os nozzles com tinta. Depois você desconecta ela e passa o wiper, tá? Então a função do capping é fazer essa função de acoplamento e vedação. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Cada capping tem que ser um modelo específico para a cabeça de impressão. E mesmo assim existem algumas derivações de capping de fabricante para fabricante de máquina. Esse aqui é uma cabeça i3200 e esse aqui é o capping utilizado na linha Nova Jet que a CAD distribui. Então o capping ele tem que ser do tamanho exato para fazer o acoplamento certinho. Se ele for maior, ele passa e não veda, e se ele for menor, fica uma parte de fora. Então você pode ver que esse capping tem o tamanho certinho da cabeça i3200. Ok? Então, o primeiro ponto na hora de comprar ou trocar o seu capping é você comprar um do modelo e tamanho correto para a sua cabeça de impressão. Agora, como eu falei no início do vídeo, por que eu acho o capping a peça mais importante de toda a máquina que utiliza a cabeça Epson? Porque certamente 70 a 80% de todos os problemas que você vai encontrar numa máquina com cabeça Epson nascem no capping. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender como ele funciona, como ajustar ele e quando realmente o problema está aqui. E agora eu vou tentar explicar algumas possibilidades, como se ajusta ele e como ver quando é ele que é o problema no equipamento. O primeiro grande erro que costuma acontecer nas impressoras é que o capping e a cabeça eles têm um tamanho muito justo. Quando você acopla, ele tem que estar perfeitamente encaixado em todos os lados. É muito comum do cliente não perceber e o cap está um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, fazendo o acoplamento não funcionar. Se esse acoplamento não estiver perfeitamente alinhado, a cabeça simplesmente não puxa nada e você dá clean e nada acontece. Lembre-se, praticamente todas as máquinas que utilizam o sistema de capping e cabeça Epson, praticamente todas elas têm uma limpeza eficiente. Você deu o clean, a cabeça não voltou legal, não está legal, dificilmente você vai dar outro e outro e outro clean e vai resolver. Certamente tem algum problema nesse sistema, ok? O primeiro ponto para você saber se seu acoplamento está perfeito é visual. Você primeiro olha, vê se visualmente você consegue enxergar bem isso. Só que isso não é o suficiente para saber se o sistema de cap está funcionando perfeitamente. Qual é o outro parâmetro que você vai ter que usar? Você vai olhar se na mangueira de descarte, quando você dá o clean, se realmente está vindo tinta. Ah, Bruno, mas como eu vou saber se o cap está puxando legal, se ele está com defeito? Vamos lá. A primeira inspeção que você vai fazer é uma inspeção visual. Se tiver qualquer dente, qualquer parte comida, ele está com defeito, ele não vai funcionar. A outra parte é quando essas paredes do capping começam a formar barrigas. Ou fica muito, em vez de ficar fininha na ponta, ele começa a ficar larga na ponta. Isso também vai fazer o cap não funcionar. Muitas pessoas acreditam que testar o capping simplesmente mandando puxar e colocar a mão para ver se suga é o suficiente para ver se ele está funcionando. Não é, porque a sua mão é bem mais molezinha, então quando você conecta o capping, o formato da sua mão vai se moldar melhor ao capping, pode até puxar, mesmo que a borda esteja ruim. Então, qual é a forma certa de você testar para ver se um cap está com uma sucção boa?
você manda a bomba puxar e você coloca um pedacinho de acrílico ou vidro um pouquinho maior do que o capping. Se você soltar esse acrílico e ele puxar, segurar o acrílico, quer dizer que está funcionando. Se você botar e ele ficar em falso sem puxar o acrílico ou o vidro, você pode ter certeza que a borda do cap não está boa mais, não está com as propriedades ideais da borracha e não vai fazer a sucção. Muitas pessoas cometem alguns erros no teste do cap, como eu estava falando. Um deles é botar a mão e achar que o fato de puxar sua mão é o suficiente para dizer se o cap está ou não funcionando. Não é. O outro ponto que muita gente faz, esse erro é clássico dos principiantes. O cara bota solvente no cap ou tinta no cap, manda puxar e vê se a tinta desceu. De novo, o fato dele estar puxando a tinta ou puxando a sua mão não garante que a borda do cap, que é o mais importante, esteja íntegra. Então, somente um único teste vai te dar certeza absoluta da eficiência do cap, que é botar ou algum vidro ou algum pedaço de acrílico ou PS em cima, mandar puxar e ver se ele grudou. Se não fizer isso, você nunca vai ter 100% de certeza que o cap está funcionando bem. Uma vez que você fez um teste com um acrílico, um PS, viu que ele está realmente puxando a placa de acrílico PS, mesmo sem você ficar apertando ele, você tem certeza que o cap está puxando bem. Nesse caso, certamente, se não está dando uma boa limpeza, é a posição física do cap na cabeça, tá? Então, existem algumas formas de você alinhar o capping na cabeça. Uma delas é você soltar a estação de limpeza, mandar bombear e mexer a estação até a hora que você escuta o barulho da tinta puxando. Existem outras formas também, como as máquinas têm, para ajustar o início de onde o carro para. Você também pode fazer esse ajuste, mas aí vai depender de eletrônica para eletrônica como faz esse ajuste. Outro erro muito comum é que quando você deu uma limpeza, não ficou bom, deu outra limpeza, não ficou bom, não adianta insistir. A limpeza costuma ser muito eficiente. Deu uma limpeza, não ficou boa, dificilmente o sistema está perfeito, ok? Não fique insistindo em fazer 1000 limpezas como se isso fosse resolver o problema, porque não vai. Vai atrás do problema. Outro ponto muito comum é, às vezes, você faz a limpeza, não sai boa, aí muitos na internet falam, troca o damper. Dificilmente, mas muito raramente o problema vai ser o damper. A imensa maioria das vezes o problema ou vai ser a cabeça de impressão que chegou à vida útil dela, o final da vida útil dela, ou provavelmente o capping que não está fazendo o seu papel perfeitamente. Ah, Bruno, então como é que eu vou diferenciar se o problema é o capping, é o damper ou a cabeça? Então vamos lá. Você deu uma limpeza, fez a limpeza, faz o teste dos nódulos da cabeça e o teste veio bonito, veio perfeito, o capping está funcionando, com certeza, ok? Ah, mas depois eu imprimo falha, depois não imprimo, some a cor, tal. Isso não tem nada a ver com capping, descarta. Ah, e nessas outras ocasiões, vai examinar a cabeça ou o damper. Normalmente o problema vai estar na cabeça, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu dei uma passada rápida, só para vocês entenderem da importância do cap. De todas as peças das máquinas, a mais importante nas máquinas de cabeça Epson é essa. Eu recomendo trocar a cada 6 meses essa estação do capping, tá? Isso vai te economizar muito dinheiro, porque o capping é barato, a cabeça de impressão é cara. Depois que ela estragar, não adianta trocar o capping, nada vai adiantar. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço!